que, né, todas, então, as espécies, 99% são marinhas, e as macroalgas mais complexas, então, pertencem a esse grupo. Somente, né, pouquíssimas espécies, 5 gêneros, 6 espécies, são encontradas em água doce, né, dentro do nosso estuário, por exemplo, aqui a gente tem 1 ou 2 espécies que penetram dentro do estuário. Então, estão distribuídas desde a zona supralitoral até o infralitoral médio, a maior parte, mas tem espécies que podem ocorrer em profundidades de mais de 200 metros. As grandes algas kelp são de águas frias, mas temos gêneros também de águas quentes e tropicais. Então, a maior diversidade aqui no ambiente marinho, geralmente dominam os costões rochosos, né, bentônicos. Existe um caso que a gente vai ver de alga, então, que é planctônica. As algas, por exemplo, como a alária, né, que é uma das grandes algas kelps laminariales, podem ocorrer em águas claras tropicais de águas frias, na verdade, do Atlântico, permanentemente submersas, né, em até mais de 200 metros de profundidade, que alguns representantes que são tipicamente tropicais e subtropicais, como Dictyotalis, né, e da ordem das Fucalis, turbinária, que ocorre muito nos ambientes no entorno de recifes de corais, hidroclários, lobófora. Algumas dessas algas possuem, então, como lobófora, possuem um pouco de impregnação de carbonato de cálcio, gostam de estar no entorno dos recifes tropicais, e alguns representantes tipicamente tropicais e subtropicais, como as Dictyotalis e algumas e espécies de Sargassum, da ordem Fucalis, né, outros gêneros também. Turbinária é típica, uma macroalga típica do entorno de recifes tropicais. Lobófora, que ocorre em zonas tropicais e subtropicais. Hidroclatos. A gente tem diversas espécies de Sargassum que ocorrem ao longo do cinturão tropical e subtropical do globo, e uma grande diversidade de formas em regiões temperadas e frias, particularmente formadoras de florestas de kelps, que podem atingir grandes tamanhos, né? Tem kelps, né, macrocistos particularmente, que podem ter até 60, 70 metros de comprimento, e são das plantas que crescem, que têm a maior taxa de crescimento. Quando elas estão jovens, podem crescer até 50 centímetros por dia. Praticamente, você pode ficar sentado ali, e se você ficar o dia inteiro, você vai ver, literalmente, a planta crescer. Então, aqui a gente está vendo macrocistes, nereocistes e laminária, que ocorrem em zonas temperadas frias. Kelps, essa palavra kelp a gente dá então para as grandes algas pardas da ordem Laminariales. Elas podem ser tanto espécies que possuem frondes suspensas na coluna d'água por algum tipo de flotação, de flutuador, como no caso de macrocistes, né, como estipes rígidas, né, como no caso de Postelcia, Indária, laminária hiperbórea, ou frondes que ficam deitadas sobre o substrato, como no caso de Laminária brasiliensis, que é a única laminária kelp que ocorre no litoral brasileiro. Né? Então, é uma diversidade de formas e tamanhos, né, e que ocupam estratos e profundidades diferentes dentro desse grupo das laminariales. A gente está vendo aqui, olha, laminária hiperbórea, né, que é comum no Atlântico Norte, laminária hiperbórea aqui no intermareal, aqui deitada, no intermareal, sendo epiftada por várias aqui, uma grande biomassa de macroalgas vermelhas. Aqui lateralmente, né, por baixo da laminária hiperbórea, a gente tem tipicamente aqui fucus, né, um cinturão de fucus, que é uma outra alga parda bastante comum, então, na zona temperada e do Atlântico Norte.
que a gente está vendo a parte rizoidal, né, o apressório, na verdade, né, a formação do apressório muito resistente dessas grandes algas kelpis, no caso de laminária, para segurar a macroalga, né, junto ao substrato rochoso, e ela resistir ao batimento de ondas e as correntes. Olha só que linda, né? Essa é Nereocistes. A Nereocistes, ela ocorre ao longo de todo o Pacífico Oeste, junto com macrocistes, as florestas de kelps da Califórnia, região do Alasca, possuem essa macroalga. Ela possui uma estipe, olha aqui a parte do apressório preso ainda à rocha, apesar de ela ter sido, a rocha se movimentou, né, mas o apressório aqui não se soltou da rocha. A estipe longa que permite com que essa alga, quando ela está lá dentro da água, lá no infralitoral, ela fica bem esticada para que as suas lâminas fiquem na superfície, absorvendo energia luminosa. O grande flutuador aqui na mão desse senhor, as lâminas fotossintetizantes. Então, aqui nesse ambiente, né, do intermareal, que a gente está vendo aqui numa maré baixa, a gente vê aqui em verde, na verdade, são fanerógamas marinhas, provavelmente aqui é Zoster, acho que é Philospadics que está aqui nesse fundo, e lá, aqui, ó, na água, a gente vê, então, essas kelpes aqui, a maré está baixa, né, então a gente vê aqui a parte superior da lâmina dessas kelps. Pelagóficos, porra, que é uma grande alga parda, que também ocorre do lado do Pacífico, e que tem esse enorme desse flutuador. Vejam que ela é um pouco diferente da Nereocistes, né? Enquanto a Nereocistes, já depois do flutuador já inicia as lâminas, a pelagóficos, né, possui ainda parte, como se fosse assim, um chifre de veado aqui, né, posteriormente começam umas lâminas. Então, o grande flutuador aqui, perto da mão, né, praticamente da mão da pessoa, aqui, então, um grande aglomerado de algas pardas que está provavelmente juntado na praia. Por baixo a gente vê talos de macrocistes pirífera. Importância das algas pardas, então, né? Tem importante papel na estruturação das comunidades bentônicas, tanto do intermareal como no infralitoral rochoso. A gente tem tanto algas filamentosas finas como as comunidades de algas turfs, né? Comunidades de algas turfs, na verdade, é uma comunidade multiespecífica de talos curtos e densos, formados por algas filamentosas finas e também juvenis, fases iniciais de outras macroalgas maiores, e que têm um papel muito importante como colonizadores primários, são tolerantes a impactos como sedimentação e eutrofização, têm uma alta eficiência e produtividade e são utilizadas diretamente por pastadores. As algas turf são aquelas que são mais palatáveis, são mais fáceis de se alimentar, então peixes herbívoros, invertebrados herbívoros, alguns gastrópodos, por exemplo, se alimentam diretamente, pastam sobre as algas turfs. Praticamente quase toda a biomassa da alga turf, ela entra na cadeia de pastagem. E, embora ela é uma comunidade multiespecífica, turf é um nome, uma terminologia muito geral, dado a diferentes tipos de comunidades, né? Embora ela é multiespecífica, uma grande parte de algas filamentosas pardas fazem parte dessa comunidade de algas turfs, então, que cobre boa parte dos recifes, né? Particularmente em recifes tropicais, cobre uma boa parte do entorno de onde não está ocorrendo os corais. Bancos de sargaçaia também no infralitoral, né, alguns bancos de sargassum, de cistoseira e cistófera, que formam pequenas florestas de macroalgas, florestas mais baixas de macroalgas pardas, e que têm uma importância muito grande como espécies fundadoras, né, ou espécies-chave na formação dos hábitats. Eles aumentam,
né? Então, essas pequenas florestas aumentam a complexidade do hábitat bentônico. Também ressalta-se as faixas e cinturões de fucus, né? Diversas espécies de fucus que ocorrem no mesolitoral das regiões do Atlântico e Pacífico Norte, né, em regiões temperadas. Aqui no Brasil nós não temos, né, na região tropical, nós não temos fucus, né, no lugar de fucus nós temos sargaço, mas sargaço cresce na franja do mesolitoral, já para o infralitoral. E os raftings de sargaço flutuante, com um maior exemplo, né, representante do mar de sargaço. Então, o mar de sargaço, né, é algo bastante diferenciado, né, as únicas espécies de macroalgas, particularmente macroalgas pardas, que crescem totalmente, são duas espécies de macroalgas pardas, duas espécies de sargassum, Sargassum natans e Sargassum fluitans, que se soltaram, né, há muito tempo evoluíram a partir de espécies bentônicas dessa região, mas que vivem completam o seu ciclo de vida flutuando, né, no entorno aqui, dentro do mar de sargassos, que o mar de sargasso é um dos únicos, talvez, ou dos poucos, que é totalmente circundado, os seus limites é totalmente circundado por correntes. Então, a gente tem o mar de sargasso circundado pela corrente do Golfo do Atlântico Norte, das Canárias, e a corrente norte equatorial, fazendo com que, né, essa região aqui contribuiu para que os organismos dessa região, e particularmente essas macroalgas pardas aqui, ficassem, né, por muito tempo circulando aqui dentro e se especiaram aqui. Existe um ecossistema especial formado por essas duas espécies de sargassos, Sargassum natans e Sargassum fluitans, onde existe uma diversidade animal que depende desse mar de sargaço, depende dessas algas, particularmente em fases, como as tartarugas em fases iniciais, né, muitos anos, aqueles chamados, conhecidos como anos perdidos das tartarugas, não era nada de perdido, das tartarugas marinhas, fala-se anos perdidos porque pouco se conhecia o que acontecia depois que essas tartaruguinhas saem dos ovos até elas chegarem na fase adulta e voltarem para as regiões costeiras de onde nasceram. Então, muitos desses filhotes passam uma boa parte da sua vida juvenil em balsas de sargasso, balsas de macroalgas flutuantes no oceano. E, mais recentemente, se comprovou, então, que no mar de sargassos, muitas das tartarugas que posteriormente vão migrar de volta para as regiões costeiras, né, tanto para se alimentar como para se reproduzir, elas passam uma grande parte da vida dela, muitos anos da vida, se protegendo, se alimentando no mar de sargasso, assim como outras espécies de peixes e outros animais que evoluíram e passaram a ocorrer nessa região. Além das balsas, né, do mar de sargasso, as balsas de sargasso também estão ocorrendo e aumentando em outras regiões do oceano, e particularmente nos últimos anos, né, se registrou um grande aumento na frequência e intensidade de biomassas de sargasso que são desprendidas de regiões costeiras, navegam pelo oceano, aqui no caso aqui na região do Atlântico tropical, e que acabam parando na costa, né, encalhando, formando o que a gente chama de inundação de sargasso, e isso tem se registrado um aumento na intensidade e frequência dessas inundações de sargasso, inclusive no Brasil, se registrou em 2015 uma inundação muito forte ao longo de toda a costa brasileira, do norte e nordeste,
E essas inundações de sargaço provavelmente são em função de fatores como aumento na concentração de nutrientes, eutrofização dos oceanos e aumento da temperatura. É possível que aumento da temperatura dos oceanos, junto com aumento na concentração de nutrientes liberados pelo aporte continental, estejam promovendo um crescimento excessivo dessas algas pardas, que acabam se soltando, navegam e se aglomeram em determinadas regiões dos oceanos e vão acabar, então, parando em grandes arribadas na região costeira, provocando alguns problemas estéticos, ambientais e turísticos. Aqui nessa imagem, aqui em cima, a gente está vendo, nessa imagem, representação de imagem de satélite, essas manchas vermelhas são o movimento, as arribadas, então, de sargaço, né, de julho de 2015, julho de 2016, julho de 2017 e julho de 2018, uma inundação bastante intensa em julho de 2018. Então, aparentemente tem aumentado, ou então porque começou a se registrar mais essas inundações de sargaço. A gente vai abordar um pouquinho mais isso em termos ecológicos. Bom, e as florestas de kelps? Né? Então, as florestas de kelps que se distribuem pelas regiões temperadas e frias do globo, em diversas espécies, mais de 100 espécies, na verdade, de laminariares que ocorrem, mas nem todas formam florestas, né? E ao longo da América do Sul também temos todo ao longo, desde a região do Peru, todo o Chile, contornando aqui a ponta da América do Sul e continuando pela região da Patagônia, nós temos florestas de macrocistes, as florestas de macrocistes, que são as maiores, né, as maiores kelps que existem no mundo, elas ocorrem desde o Pacífico Norte, aqui no Pacífico Oeste-Norte, todo ao longo da costa aqui do Alasca, do Canadá, da Califórnia, até a região aqui do México, pois pula essa região tropical e recomeça de novo aqui, então, na região do Peru e do Chile, contornando toda a América do Sul até a Patagônia. Macrocistes também ocorrem na Nova Zelândia e no sul da Austrália. E nessa região tropical do globo, embora não apareça aqui florestas de kelps, existem registros de florestas ou registros de kelps de profundidade abaixo das regiões de recifes de corais, em profundidades onde a temperatura, né, da água é fria e onde há suficiente luz que chega nessa região. A gente vai ver isso em termos de florestas de kelps na semana que vem ou na outra. Então, aqui toda a distribuição de florestas de kelps no mundo. São florestas de macrocistes, que são as mais espetaculares, né, que possuem a maior laminária, a maior laminarialis, né, macrocistes, florestas de laminária hiperbórea, e essa não é Nereocystis, aqui é Poligófora debaixo d'água, né, vejam como que a estipe fica extremamente esticada em função desse único flutuador, um único flutuador que puxa praticamente, né, dá uma buoyância positiva enorme, puxando toda, esticando a estipe de forma que as lâminas, mesmo ela sendo muito comprida, as lâminas ficam mais na superfície, então aproveitando a luminosidade. Então vejam aqui a complexidade, né, o aumento da complexidade desse sistema com a ocorrência dessa que a gente chama de espécie fundadora. Fundadora no sentido de que ela é a fundadora do ecossistema. Sem a kelp, esse ecossistema aqui ele vai sucumbir. Isso permite um aumento da complexidade, permitindo com que há uma redução das correntes, né, uma facilitação de precipitação de partículas e de larvas e ovos de organismos que se reproduzem e crescem em fases juvenis aqui dentro, e outros organismos que
continuam a sua vida, aumenta a complexidade do hábito e modifica o hábito para o desenvolvimento de outras macroalgas. Florestas de kelpis não têm só as kelpis, mas possuem uma diversidade muito grande de outras macroalgas, então, tornando esse ecossistema, agregando uma diversidade muito grande de invertebrados e peixes e até mamíferos que vivem dentro e no entorno dependentes das florestas de kelp. Importância econômica das macroalgas pardas, né, tanto na alimentação humana como kombu, laminária, wakame, undária, que são utilizados como alimento diretamente para fazer sopas, condimentos, saladas. Na utilização industrial, o alginato que é extremamente importante, que tem diversos usos, desde a fixação de enzimas, na consistência de sorvetes, utilizados em molhos, maionese, tintas, molde dentário, aquele molde dentário, quando a gente vai no dentista, que ele põe aquela massinha marrom, né, para tirar o nosso molde, é feito de alginato, né, muitos tipos de colas são feitas de alginato, até na incorporação de tintas na fabricação de tecidos, fertilizantes, porque as macroalgas pardas são ricas em potássio e têm elicitores que regulam o crescimento e aumentam a resistência das plantas, têm sido utilizados como fertilizantes. E na medicina, né, diversas substâncias são bioativas, né, como eu já mencionei antes, que têm sido utilizados na insuficiência da tireoide, devido à concentração de iodo, né, pela riqueza de fibras, né, utilizada em alimentos e remédios para emagrecimento, né, e até em curativos internos, devido à presença de alginato, tem sido utilizado para a fabricação de curativos. A gente vai pesquisar um pouquinho sobre essas utilizações aqui das macroalgas pardas, que tem uma grande quantidade, né, de usos e de pesquisas em termos de biotecnologia e até mesmo de produção de etanol e produção de biodiesel, uma imensidão de utilizações que muitas aplicações, difícil de abordar tudo isso numa aula. Aqui uma imagem, né, da colheita de kelp na região da Califórnia, essa é uma imagem antiga, não se faz mais esse tipo de colheita dessa maneira, na região da Califórnia, que isso provocou a destruição, a redução de biomassas e de florestas de kelp, né, de macrociste pirífera, que era removida para a produção de alginato. Hoje em dia, muito do material que é utilizado para alginato, em grande parte ainda é de produção no wild, né, recolhido no campo, mas de regiões que já existe um manejo na remoção das macroalgas, de modo que não se remova inteiramente, mas que se remova em parte, deixa parte dos talos para que possam rebrotar, né, e não se remove de maneira que vá se reduzir o banco até a extinção. Então, nos países que são produtores, né, de biomassa, importantes produtores de biomassas de macroalgas pardas, há um manejo, ou então o cultivo de macroalgas pardas, como tem se cultivado na China, no Japão, no Canadá, né, em alguns filmes que vocês já viram, e alguns outros que estou recomendando para vocês, passam, então, algumas informações sobre o cultivo dessas macroalgas em diversas regiões do mundo. Aqui, a colheita manual e tradicional dessas algas numa região da Escócia, na verdade. E, por hoje, é isso.